Olá vocês, olá meus alunos, tudo bem? Todos esses alunos e alunas que estão estudando esse PET, né? PET 1 de Geografia e estão concentrando aí, quebrando a cabeça. Gente, calma, tá? Calma que nós vamos conseguir, tá? Nós vamos resolver isso da melhor forma possível. Então é o seguinte, falei com você, fez atividade, já fez o PET 1, vai fazer o PET 1, não fez ainda, calma, tá? Chama lá o seu amigo, a sua amiga, fala com ele, fala com ela que já avisou, pega aí o seu celular, pega o seu smartphone, vá lá no Zap, ó, clica aqui no link aqui do professor e aí já manda lá para o seu amigo, já manda aqui para sua amiga, já deixa aqui conectado, já deixei aqui conectado, já chamei todo mundo. Então, gente, vamos começar, né? Não, professor, tá muito difícil. Não, professor, você pediu para fazer, nem explicou a matéria. Gente, é um pouco essa lógica mesmo, tá? Então, a ideia é que vocês comecem a mexer um pouco, né? Quebrar a cabeça, olhar, tentar fazer. Muitos alunos vão errar aí algumas questões, mas é interessante porque é como se fosse um pouco um exercício diagnóstico, né? Tipo uma prova diagnóstica. Por quê? Porque existem alguns alunos que vão conseguir fazer algumas atividades, entendeu? Isso é interessante. Bom, hoje, gente, nós vamos trabalhar então um pouco desse tema, tá? Da hierarquia das cidades, tá? A gente focou ali em Minas Gerais, mas a gente vai falar também do Brasil inteiro, tá bom? E é importante porque depois dessa aula, a ideia nossa é que vocês estejam muito mais capacitados, tá? E aptos para fazerem a atividade, ok? Então, vamos começar aqui. Eu queria trazer com vocês, deixa eu pegar aqui. Então, essa linha do tempo, tá? Olhe um pouquinho para essa linha do tempo e percebam que existe uma coisa aí que lembra hierarquia. Se você quiser, você pode olhar no dicionário ou na internet qual o significado da palavra hierarquia. Pensa um pouquinho aí. E aí, já olhou? Já pensou? O que que essa linha do tempo, tá, traz pra gente sobre a noção de hierarquia? Veja só, gente, nós temos aqui o caso da Ana, né? Uma aluna que nasceu em Itambé do Mato Dentro, aqui perto de Itabira. Depois ela migrou, né, 10 anos depois ela migrou para Itabira e no ano seguinte ela migrou para Belo Horizonte, tá? Por que aqui nós temos aqui uma noção de hierarquia? Não é só porque ela migrou, né? Depois eu vou explicar para vocês numa outra aula sobre migração, né? O nosso foco aqui, tá? Depois a gente vai explicar sobre migração, mas o nosso foco aqui é sobre hierarquia. Hierarquia, gente, tem a ver com superioridade, inferioridade, tá? Tem a ver com um local maior, né, que comanda outros locais menores, né? Tem a ver com, ou pode ser também às vezes uma pessoa que está em determinada posição social, que tem aí o poder sobre as outras, de menor de menor poder, na verdade. Então você estabelece uma hierarquia. Então quando você pensa lá no Papa, no Bispo, no Padre, e no religioso ali, do dia a dia, você pensa numa hierarquia, né? Quando você pensa também na escola, né? O diretor, o professor, e aí você vai tendo o aluno. Então você pensa, existem, né? O pai, o avô, o pai, o filho, tudo isso, gente, lembra pra gente uma ideia de hierarquia, ok? Então a hierarquia, ela traz para nós, tá, essa questão da estrutura, ela traz pra gente essa noção de uma coisa, tá, que comanda as outras, ou uma coisa que tem uma influência maior sobre outras menores, tá bom? Então, quando eu olho para essa linha do tempo e eu vejo, né, Itambé
Itabira e Belo Horizonte, eu sei que esses 3 nomes são 3 nomes de cidades, né? São 3 nomes de zonas urbanas, tá? E quando eu penso que essas cidades, elas têm uma hierarquia uma com a outra, eu posso falar que nós temos o quê? Uma hierarquia urbana, tá? É o nosso foco de hoje, hierarquia urbana, como você está vendo aqui embaixo, aqui, ó, tá escrito aqui, não tá? Hierarquia urbana, né? Aliás, já está escrito aqui, aproveite, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva nesse canal, deixe seu like, clique no sininho para receber nossas notificações, tá bom? Isso aí você ajuda a gente muito. Deixe seu like aí, vai ficar bem legal, tá? Bom, gente, então, olha aqui, hierarquia urbana. Não, professor, agora eu tô tão de letrinha, eu tô com o celular, não tô conseguindo nem ler isso aqui. Tudo bem, não tem problema não, tá? Eu posso até ler aqui algumas partes para vocês, tá bom? Então aqui, ó, tem um cientista, né, que ele estudou sobre cidades. Olha que legal, gente, cientistas, vocês sabiam que cientistas também estudam as cidades? Não estuda só planta, animal não, tá? Cientista também estuda a cidade, né? E aí teve um cientista que começou a estudar muitas cidades e ele percebeu que existia uma lógica, né? E aí esse cientista, a gente vai chamar ele aqui de Kristaller, tá bom? Para ficar mais fácil para vocês, tá? E aí ele percebeu que existe, né, uma distribuição entre as cidades. Então você tem cidades grandes, médias, pequenas, tá? E ele percebeu que existem também algumas cidades que são localidades centrais, tá bom? Então, todas as cidades têm uma função, né, que é atrair aí comércio, atrair um grupo de pessoas, né, um aglomerado de pessoas, e ali você estabelecer um certo número de serviços, né, proporcionar serviços para as outras pessoas. Só que tem algumas cidades, gente, que conseguem influenciar outras cidades, tá? E quanto mais a cidade consegue influenciar as outras, ela tem um maior poder, né? Então lembre só, você lembra na sala de aula, quando você tinha um menino ou uma menina que ela falava com todo mundo e que ela conseguia influenciar todo mundo, né? Seja para o bom caminho ou para o mau caminho? Tem aquele menino que sempre consegue influenciar todo mundo para o mau caminho, não é isso? A professora sempre fala, que absurdo, você leva os meninos todos para o mau caminho, né? E tem aquele menino ou aquela menina que leva as pessoas para o bom caminho, né? Que trabalha a honestidade, trabalha a bondade, né? Trabalha a confiança. Então são aqueles meninos e meninas influenciadores positivos, tá? Agora olha que interessante, essas meninas e esses meninos que influenciam os outros, se a gente imaginar que eles são cidades, a gente vai pensar assim, uai, tem cidades que conseguem influenciar outras cidades, né? Então tem cidades que têm um poder maior de influência, tá? E esse poder maior de influência pode ser obtido por várias formas, tá bom? Pode ser porque a cidade ela tem maior população, ela tem uma universidade, ela tem fábricas, ela tem indústria, ela tem muitos serviços, tá bom? Tem várias formas a gente perceber como que uma cidade influencia a outra. Gente, e aí, esse desenhozinho aqui, ele é muito bom, eu gosto muito dele, tá? Vou colocar ele aqui, ó. Olha que interessante esse desenhozinho. Ele mostra uma estrutura clássica de hierarquização, né? Você tem aqui a bolinha central aqui, né? Esfera central, que está maior. Esse maior não é só porque ela é maior não, viu, gente? Ela é grande mesmo, né? Em comparação às outras, mas ela também mostra pra gente que ela tem uma influência maior, tá? Veja que a influência dela, as setinhas aqui, ó, da influência dela, olha, a influência dela vai para vários outros lugares, para vários outros setinhas, tá? Então ela influencia as bolinhas ao redor, influencia as bolinhas médias, tá? Então essa esfera maior influencia todas as outras esferas menores, tá bom? E as esferas médias? As esferas médias, né, são influenciadas pela esfera maior, mas também influenciam as esferas menores, tá bom? Então veja que você tem aqui a esfera maior e você tem o raio, aquilo que a gente chama de, né, aqui não é circular exatamente, mas essa área aqui, ó, essa região é aquilo que a gente chama de
raio de influência, tá? Você tem aqui, ó, esse polígono aqui de influência, no caso aqui é um hexágono, né? Você tem um polígono de influência desse círculo maior, tá? Desculpa, dessa esfera maior. Agora, essas esferas menores, médias, elas também têm o seu polígono de influência aqui, olha, o seu raio de influência, tá? Que são essas esferas pequenininhas aqui. Essas esferas que estão no cantinho aqui, gente, olha, vocês estão conseguindo ver? Essas que estão no cantinho, pequenininhas no cantinho, geralmente elas são influenciadas pelas esferas médias. Só que olha só, as esferas pequenininhas, mas que estão no meio do caminho, já próximo à grande esfera, ela é influenciada por todo mundo, pelas médias e pelas grandes também, tá bom? Quando você pensa isso em cidade, não, professor, tem como pensar isso em cidade? Tem, né? Então, quando você pensa aqui, ó, vamos supor, tem cidade A, ó. Vamos ver se vai ficar aqui cidade A. Isso. Cidade A, não ficou muito bom não, né? Cidade A tá aqui, tá bom? Aí aqui você tem a cidade B, a cidade C, a cidade D, a cidade E. Ih, ficou errado, minha cidade E. Cadê minha cidade E? Minha cidade F, minha cidade G, tá? Então veja, a cidade A, que é essa maior aqui, deixa eu clicar aqui, vou fazer um bonito, né? A cidade A, olha aqui, ó, bonito. A cidade A, ela consegue influenciar todas as cidades, né? Cidade B, C, D, E, F, G, tá? E influencia também as cidades pequenininhas aqui, ó. Cidade 1, cidade 2, cidade 3, cidade 4, cidade 5, cidade 6, cidade 7, cidade... Ops, 7 feio. Cidade 7, 9 com T. Cidade 8 e assim vai, né, gente? Então veja, a cidade A, ela influencia todas as outras cidades, tá bom? E a cidade B ela vai influenciar essas aqui, ó, que estão ao redor dela, tá? Essa aqui, essa 2, essa 3, essa 4, essa 5, tá? Essa aqui e essa aqui, ok? Gente, não é, aqui não precisa focar muito, tá? Isso aqui é só pra gente mostrar um pouquinho a influência das cidades, mas vamos para o próximo slide para a gente entender um pouquinho melhor sobre isso, tá? Então vamos lá. Hierarquia urbana. Então eu falei que hierarquia tem a ver com, né, influência, tem a ver com tamanho, tem a ver com poder, né? E aí, gente, as cidades, dependendo do tamanho delas, tá? Elas recebem, cidades, né? Elas recebem nomes diferentes, tá bom? Na verdade, quando a gente fala cidade mesmo, a gente está falando da zona urbana, tá bom? Então essa zona urbana, essa zona de aglomeração, né, de pessoas, ela recebe nomes diferentes, ok? Quando essa zona de aglomeração de pessoas, de casas, de equipamentos urbanos, ela é bem pequenininha, igual quem já foi em Poema aí, na verdade? Vocês que já foram em Poema, quem já foi em Poema já viu lá como que lá é bem pequeno, aquela zona urbana lá. Então você tem uma igrejinha, você tem uma padaria, você tem um supermercado, 2 restaurantes, algumas pousadas, não é isso? Então essa cidade, esse vilarejozinho, né? A gente chama de vila, vilarejo, distrito, povoado, entenderam? Muitos de vocês devem saber onde que fica aí algum povoado, né? Um outro povoado aí. Então, esses lugares pequenininhos a gente fala isso, a gente chama de vila. Se for um lugar mais estruturado, a gente chama de cidade. Aí pode ser uma cidade pequena, pode ser uma cidade média, pode ser uma cidade grande, né? Itabira, aqui Itabira, né? Onde que nós estamos, é uma cidade que está entre uma cidade pequena e uma cidade média, né? Itabira tem algumas características de cidade pequena e algumas características de cidade média, tá? Por exemplo, Ipatinga é uma cidade média, né? Itambé do Mato Dentro é uma cidade pequena, Santa Maria, cidade pequena, Nova Era é uma cidade pequena. Então, Itabira está no meio dessas duas cidades, tá bom? Bom, então nós temos as cidades, tem cidade pequena, cidade média, cidade grande.
Aí você tem uma cidade grande e depois você tem uma cidade que ela é tão grande, gente, que ela começa a ser muito espaçosa. Você conhece aqueles alunos? Acho que você conhece, deve ter vários amigos ou amigas, né, que são espaçosos. Nossa, ele tem a cadeira dele, a carteira dele, a mesa dele na escola, na sala de aula, e aí a mochila dele vai para um lugar, o caderno dele fica no outro, né? Ele desmancha ali uma coisa no caderno, ele balança o coleguinha da frente, né? Ele arrasta a cadeira para trás e aí atrapalha o aluno de trás, não é verdade? Então, esse aluno ele é muito espaçoso, não é isso? Então, a cidade, tem cidade que ela é tão grande, mas ela não é só grande, ela é tão grande que ela é muito espaçosa e aí ela começa a atrapalhar e ajudar também, né? Ela começa a influenciar as outras cidades que estão ao redor dela, tá? Então ela começa a influenciar numa cidade que está na frente, a cidade que está do lado, a cidade do outro lado, a cidade que está atrás. Quando ela vai influenciando todo mundo assim, ela então começa, tá? De tão grande que ela começa a virar uma metrópole, tá? Uma metrópole é uma cidade que ela se esparramou sobre as outras, né? Ela deitou e esparramou sobre as outras cidades. Aí ela é uma metrópole, tá bom? Ela consegue influenciar muitas outras cidades ao redor, né? Então, Belo Horizonte, por exemplo, se você for olhar bem, Belo Horizonte, se você for olhar bem, você vai perceber que Contagem depende muito de Belo Horizonte, Ribeirão das Neves, Caeté, né? Betim, Ibirité, Sarzedo, Jaboticatubas, Sete Lagoas. Sete Lagoas está um pouco longe, mas ainda é bem influenciado, né? Santa Luzia, Lagoa Santa, Nova Lima, ok? Então, essas cidades, para vocês terem ideia, todos os dias milhares de pessoas saem dessas cidades e vão para Belo Horizonte trabalhar e depois voltam, tá? Então você tem o quê? Você tem um fluxo muito grande de pessoas, né? Isso é uma metrópole. Uma metrópole faz isso, tá bom? Então, gente, beleza? Vamos lá agora. Então, olha que interessante. Nas cidades pequenas aqui, né? Vou colocar aqui, ó. Cadê? Nas cidades pequenas é possível satisfazer as necessidades de consumo mais cotidianas, né? Mais diretas. Então você tem um comércio, você tem ali uma outra coisinha. Na cidade média você já encontra comércio e serviço mais diversificado. Muitas coisas Itabira já tem, igual eu falei com vocês, né? Nas grandes cidades, tá? Tipo Belo Horizonte, já é metrópole, né? Juiz de Fora também, você tem atividades industriais e serviços, tem grandes bancos, você tem grandes instituições comerciais, né? Muitos parques, cinemas, teatros, você tem muita infraestrutura de turismo e etc, tá bom? E órgãos públicos também, né? Então, essa é a diferença da hierarquia urbana, tá? E essas cidades, não só essas grandes cidades, mas a ligação entre a grande cidade, a pequena cidade e a média cidade, gente, a gente chama de rede urbana, tá bom? A rede é igual quando você olha para uma teia de aranha, não é isso? A teia tá cheia de fiozinhos, um ligando o outro. Então, rede e teia é bem sinônimo, é bem parecido, tá bom? O significado nesse aspecto. Então, essa teia urbana das estradas, das rodovias, até mesmo das ligações, né, de internet, essa teia, né, essa rede urbana, ela permite a ligação, a comunicação, tá, entre as cidades. Então, nós temos isso aí, ok? Então, aqui, gente, nós temos aqui dois esquemas, né? Eu vou trabalhar com vocês primeiro um lado, depois a gente trabalha o outro, tá bom? Então, é muito legal isso aqui, ó, que é bem clássico, até chama, né? Esquema clássico, tá? O que significa o esquema clássico? É essa forma clássica de organizar, né, as cidades hierarquicamente. Se você for olhar bem, então, você tem aí, ó, metrópole nacional, metrópole regional, centro regional, cidade e vila, tá? O que isso significa, gente? É que você tem a vila, eu falei com vocês, né? Você tem lá distritozinho, povoado, igual Itambé, não é verdade?
E também é uma cidadezinha, né? Não chega a ser uma vila não, mas é quase. Você tem lá Ipoema. Então você tem uma vilazinha, tá? E você tem algumas coisinhas só. Se precisar de qualquer coisa maior, você tem que vir para uma cidade, né? Uma cidade local, no caso aqui Itabira, tá? Então a pessoa sai lá de Itambé, né? Pega o carro, pega o ônibus e vem até Itabira, tá? Então Itabira aqui, deixa eu colocar aqui, ó. Ita. Tá? Então você tem aqui Itabira, cidade local, tá bom? Aí, gente, às vezes nós não temos coisas aqui em Itabira, então você tem que procurar o quê? Um centro regional. No nosso caso, a gente pode procurar, por exemplo, Ipatinga é o centro regional, né? Já é uma cidade maior, uma cidade que tem mais coisas, então você vai lá para Ipatinga, um centro regional, ok? Ah, mas não tem lá em Ipatinga, como é que a gente faz? Não tem. Então, o que vai procurar? Vamos procurar uma metrópole, né? Uma grande cidade, que no nosso caso é Belo Horizonte, uma metrópole regional, né? BH. Tá? Então, BH é uma metrópole regional. E se ainda não tiver em Belo Horizonte, nós vamos para uma metrópole nacional, que no caso brasileiro, né, para vários autores, nós temos duas grandes, que é São Paulo, tá? Ou Rio de Janeiro. Ok? Certinho? Tá. Então aqui, ó, esse aqui é um esquema clássico, tá? Que mostra uma hierarquia. Quem tem mais poder, né, quem manda mais fica lá em cima, e aí você vai dar hierarquia até lá embaixo, tá bom? Agora, gente, é claro, né? Na verdade, essa hierarquia ela tem a ver com o quê? Ela tem a ver que não é que existe só uma, duas, três, quatro, cinco cidades. Você tem muitas, né? Quanto mais você vai subir na hierarquia, menor a quantidade de cidades, tá bom? Tanto que metrópole nacional você tem duas. Metrópoles regionais você tem mais de 20, né? Centros regionais você tem mais de 100, mais de 200, né? E cidades você tem mais de 2.000, né? Cidades locais. Então, e vilas tem muito mais. Então, essa é a quantidade, tá? Só que, gente, como eu falei com vocês, hoje nós temos um esquema que é um pouco mais atual, né? Não é só esse local aqui, tá? Vou mostrar para vocês aqui rapidinho. Nossa aula aqui, porque tá acabando, né? Que é o esquema atual. Aqui, ó, o esquema atual é quase igual, tá? Você está aqui na vila, aí você pode ir lá na cidade local, você pode ir no centro regional, metrópole regional, e se não der, você vai na metrópole nacional. Mas também, gente, pode acontecer outra coisa. Por exemplo, eu tô aqui em Itabira, tá? E aí, eu sei que tem uma coisa lá em Belo Horizonte. Eu não vou ir em Ipatinga para depois ir para Belo Horizonte, não. O que eu vou fazer? Eu vou sair de Itabira e vou direto para Belo Horizonte. Entendeu? Eu corto o caminho aqui, ó, vou direto para Belo Horizonte. E tem uma outra coisa ainda, atualmente, né? Eu tô aqui em Itabira, tá? E aí, eu sei que tem uma coisa, não tem nem em Belo Horizonte, só em São Paulo. O que eu faço? Eu pego o carro, pego o ônibus, vou direto para São Paulo, tá bom? Então eu vou direto para São Paulo. Então eu nem passo nem Ipatinga, nem Belo Horizonte, eu vou direto, né? Ou então eu vou lá direto para o Rio de Janeiro, não é verdade? Aqui em Itabira tem um ônibus que vai diretamente para o Rio de Janeiro, olha que interessante. Eu posso chegar na rodoviária ali agora, comprar uma passagem, 7 horas da noite, estou viajando para o Rio, amanhã estou chegando lá no Rio, tá bom? Então, esse é a relação atual das cidades. Mas tudo isso aqui, gente, é uma rede urbana, tá bom? E mostra uma hierarquia urbana, não é verdade? Tranquilo? Então vamos lá rapidinho, só para mostrar aqui. Vejam só, nós temos aqui o mapinha do Brasil, né? Que mostra aí a hierarquia urbana, tá bom? E mostra-me o seguinte, gente, as áreas de influência. Então veja, Belo Horizonte, olha aqui, o raio de influência de Belo Horizonte, né? Essa região aqui, ó, Belo Horizonte influencia, tá? Então Belo Horizonte está aqui. Algumas áreas de Minas são influenciadas por outras cidades, né? Você tem aqui o Distrito Federal, Brasília que influencia essa grande região, Cuiabá que influencia essa região, São Paulo, gente, aqui está mostrando que ela influencia essa região aqui, né? De São Paulo e de Mato Grosso do Sul, né? Mas não só, tá? Aqui é a influência mais direta. Por quê?
Porque na verdade São Paulo influencia o Brasil inteiro. São Paulo e Rio de Janeiro são duas metrópoles nacionais, ok? Vamos lá para o próximo. Aqui um mapinha legal, que é sobre essa área de influência, né? Então, os lugares aqui, por exemplo, que você tem o maior encontro, tá? O maior encontro das linhas coloridas é onde você tem as cidades polos, as cidades maiores, as cidades grandes, tá bom? As cidades com maior influência. Então, veja, nós temos aqui Montes Claros, que é essa cidade aqui, né? Mais acima, tá? Você tem ali embaixo, você tem Juiz de Fora, ok? Você tem também ali a cidade de Viçosa também ali, né? Você também tem no Triângulo Mineiro, quando você olha o Triângulo Mineiro, aqui, cadê o triângulo? Aqui embaixo, aqui, ó, no rosa aqui, tá? Cadê vocês aqui? Deixa eu ver aqui. Tá aparecendo aqui? Ah, tá, colorido aqui. Pera aí. Isso. Vocês estão vendo aqui no nariz de Minas Gerais, estão vendo aqui, ó, esse triângulo aqui, nessa parte de baixo. Aqui é Uberaba, tá? Que influencia junto com Uberlândia, que é aqui em cima, Uberlândia, tá? Influencia o Triângulo Mineiro, ok? E então Juiz de Fora aqui embaixo, né? Eu tinha falado, não devo mostrar, tá? E no centro aqui, gente, é Belo Horizonte, só que aqui tá fraquinho, né? Não tem nada. Porque esse mapinha aqui, ele quis mostrar as cidades que recebem grande número de universitários, exceto Belo Horizonte, tá? Exceto região metropolitana. Então, tirou, porque senão a gente ia ver um tantão de linha indo para Belo Horizonte, tá? Então, tirando Belo Horizonte, quais são as cidades que recebem muitos estudantes? Então, você tem Montes Claros, Uberlândia, Uberaba, Juiz de Fora, tá bom? Aqui, né, nessa região também da Zona da Mata, aqui, ó, Viçosa, tá? E é isso. Então, aqui pra gente ver a hierarquia das cidades em Minas Gerais, ok? Aqui, gente, agora algo interessante. É pra gente começar a fazer o nosso PET, hein? Olha lá, questão número 1 do PET. Você tá com o PET na mão aí? Não, professor, agora eu tô com o PET. Agora eu vou pegar aqui até o meu caderno, né? Então, você pega o seu caderno aí. Eu vou pegar o meu caderno aqui. Então, lá, ó, PET. Vamos ver aqui. O PET. Todo mundo já pegou? Vou esperar vocês pegarem o caderno aí, do PET. Pega o caderno, ou pegue, se você tiver o PET impresso, você pega o PET impresso, tá bom? Pega o seu lápis, a sua lapiseira, a sua água, porque é muito importante beber água, tá? E vamos agora, então, para a primeira questão do PET. Só que a gente, calma um pouquinho, teve muita gente que mandou mensagem para mim aqui agora, falando que tá na dúvida, né? Ah, se eu tive dúvida, eu não consegui fazer quase nada do PET. Vamos lá, vamos conseguir fazer. Vamos com calma. Então, esse aqui é um mapinha, gente, de Itabira e região, tá bom? Então, sabemos que grandes empresas preferem instalar suas lojas em cidades mais populosas, pois terão mais clientes para comprar os produtos. Contudo, há um outro benefício. Os consumidores e clientes das cidades menores viajarão até a cidade maior para comprar também. Isso mostra que há uma hierarquia entre as cidades, tá bom? Então, por exemplo, uma loja que fez aqui, né, colocou um ponto de venda em Itabira, tá? Para essa loja é legal, por quê, gente? Porque vai vir gente lá de Santa Maria para comprar em Itabira, lá de Nova União para comprar em Itabira, lá de João Molevade para comprar em Itabira, lá de Nova Era para comprar em Itabira, lá de Itambé para comprar em Itabira, tá bom? Lá de Antônio Dias para comprar em Itabira. Então, várias pessoas vão vir de várias cidades para comprar aqui, tá? E isso seria muito mais dificultado, né? Mais difícil se essa loja colocasse, ao invés de Itabira, escolhesse, por exemplo, Nova Era, né? Quem que ia sair daqui, ia sair lá de Itambé para comprar coisa lá em Nova Era? Não ia, né? Então Itabira é mais forte nisso, então é mais interessante colocar a loja em Itabira. Por isso que Itabira tem Magazine Luiza, né? Tem lojas americanas, tá? Tem Ponto Frio, né? Você chega lá em Itambé, no Mato Dentro, não tem isso. Você chega lá em Nova Era, não tem isso, não é verdade? Então, isso mostra, tá bom, gente?
Eu não sei se vocês já perceberam isso. Algum de vocês já falou assim, uai, sempre que eu vou lá em Nova Era, eu olho lá e Nova Era não tem Magazine Luiza, Nova Era não tem lojas americanas, Nova Era não tem um cinema, Nova Era não tem aí Ponto Frio, não tem grandes lojas, né? Não tem o hipermercado, o Marte Minas, na verdade. Por que que não tem? Porque essas lojas, ao chegarem em uma região, chegar nessa região aqui, ó, essa região nossa aqui, tá? Essa região aqui do mapa. Chegou nessa região, a loja tem que escolher qual é a cidade que tem maior hierarquia sobre as outras. Entenderam? É igual quando você vai chegar numa sala dos meninos do 5º ano ou do 4º ano e você vai chegar lá e você olha qual que é o menino mais responsável da sala, a menina mais responsável da sala, a menina que sabe mais das coisas, a mais inteligente, o menino mais esperto, a menina mais esperta. Quando você olha assim, você escolhe esses alunos porque você sabe que eles vão conseguir passar a mensagem para os outros alunos. Você sabe que eles têm uma maior influência, tá? Então, quando o dono da loja, né, chega aqui na região de Itabira, ele olha para qual cidade é a maior cidade, a cidade de maior influência. E aí ele percebe que é Itabira muitas vezes, tá, gente? Às vezes outras cidades também pode ser, mas em geral eles olham e vê que Itabira tem uma grande influência, então eles escolhem Itabira, ok? E, gente, uma coisa influencia a outra, né? É claro que a população de Itabira, que é bem maior que as outras cidades, também influencia nessa escolha, ok? Agora, por que Itabira tem muita gente? Um pouco porque Itabira já é grande, então ela sempre vai atraindo mais gente que outras cidades, né? Mas Itabira, a história de Itabira, tá? Ela é influenciada pela Vale. Então, há décadas atrás, né, a Vale era e é uma grande empresa, então ela atrai muita mão de obra, né, ela atrai muito trabalhador até de outras regiões do Brasil, né, do Nordeste, do Norte, que vem trabalhar aqui, né, por meio das empreiteiras, para ser os famosos peões da Vale, né, ou engenheiros, ou outros trabalhadores. Então eles vêm e aí muitos deles ficam aqui, moram aqui, constroem a família aqui. Então eles vêm trabalhar e vêm morar em Itabira, ok? Bom, então vamos lá, gente, vamos lá, uma questãozinha então, para a gente começar aí a trabalhar. Professor, achei muito difícil essa questão, muito fácil, né? Tivemos uma amiga nossa que mandou mensagem aqui, que ela, na letra C, ela ficou com dificuldade. Deixa eu ver quem que é, cadê? Nossa colega. Deixa eu ver aqui, vou pegar o nome dela aqui. Ela me mandou, deixa eu ver aqui, cadê? Enquanto isso, vocês vão pegando aí, tá? Deixa eu ver quem que ela mandou aqui. Quem que foi? Esqueci o nome dela. Cadê? Ó. Perdi o nome dela? Bom, ela me mandou aqui a mensagem. Cadê, gente? Ah, tá aqui, ó. Tá. Ela tá sem nome aqui, na verdade, eu não consegui ver o nome dela, mas ela tá por aqui, né? Bom, ela mandou mensagem e falou assim, ó. Cadê? Professor, já fiz todas, estou com dúvida em uma, que é essa letra C, tá? Ela que tá vendo aí, ela sabe, né? E aí ela me mandou essa mensagem então, e ela perguntou, mas aí eu falei, não, vou corrigir aqui todas as questões, tá? Bom, gente, tá escrito aí, ó. Sabemos que as cidades estabelecem entre si relações de atração e influência, o que define a rede urbana, ou seja, a integração entre as cidades. Analisando a sua cidade, Itabira, nossa cidade, responda às questões. Letra A, qual o nome da sua cidade? Itabira, né? Não tem dificuldade. Quais são as cidades vizinhas, gente? Nova Era, vocês vão colocar aí?
Coloque aí, eu vou escrever rapidinho, viu? Depois, qualquer coisa vocês podem depois assistir esse vídeo de novo, tá? E com mais calma aí vocês irem respondendo, ok? Deixa eu ver aqui, cadê? Ups. Tá verde. Deixa eu colocar aqui. Então aqui, ó, Nova Era. Qual outra cidade? João Levade. Outra cidade? Itambé. Ups. Outra cidade? Antônio Dias. Outra cidade? Santa Maria. Etc. Tá bom? Vocês vão colocando aí várias cidades, viu, gente? Pode perguntar para seus pais, suas mães, seus avós, seus primos, tios, irmãos, tá? Então vocês coloquem aí. Gente, quais são as principais atividades econômicas realizadas na nossa cidade? Principalmente, nossa cidade é o que, gente? Mineração, não é isso? Mineração, comércio e serviços, tá? Tem muitos comércios, na verdade? Serviços. Quais são? Temos uma certa atividade industrial, né, gente? Lá no CDI é bem fraquinha, mas, né, assim, em comparação a Contagem, a grandes cidades, nós temos sim algumas atividades industriais, né? Temos um pouquinho aí, né, gente? É muito fraco, mas podemos falar que temos, né, principalmente em Poema, turismo, não é verdade? Turismo e etc. Ok? A agricultura também é muito fraca, mas também temos. Pode colocar agricultura se você quiser também. Agora, nós temos ali, ó. Deixa eu colocar aqui, né? Qual é o nome da cidade? Acabou que eu não coloquei. Itabira. Tá? Então aqui, considerando a infraestrutura, as atividades econômicas, os órgãos do poder público da sociedade e a relação com as cidades vizinhas, você classifica a nossa cidade como, gente, metrópole, centro regional ou centro local? Pelo que a gente viu. Itabira é uma metrópole, sim ou não? Itabira é uma metrópole, sim ou não? Não, né, gente? Então Itabira não é metrópole. Itabira é um centro regional, um centro local? Essa é uma boa pergunta, hein? Vamos fazer o seguinte. A gente poderia falar que, em certo aspecto, Itabira é um centro regional, né? Se olhar essa região aqui de Itabira, essa regiãozinha de Itabira. Mas vamos considerar em grandes regiões, tá? Igual a região do Vale do Aço, né? Então, aqui na região do Vale do Aço, realmente a cidade, um centro regional, seria Ipatinga. Então, vamos colocar Itabira como um centro local, ok? Mas, quem colocou centro regional aí não está de todo errado, não, tá? Então, podemos colocar aqui como Itabira como centro local. Beleza? Certinho. Vamos lá para a próxima então, gente? Então, próxima question. Gente, essa aqui eu acho que é a questão... É a questão 1, na verdade, né? Desculpa, é a questão 1. Mas o meu foco nessa questão 1, eu não vou colocar a resposta aqui não, tá? Porque ela é pra gente entender mais, tá? Então, vejam só. Você tem aqui um mapinha sobre a área urbana de cada região do Brasil. Depois vocês vão aprender sobre as regiões, tá? Então nós temos aqui um percentual de população urbana em cada região. Olha aqui, o Brasil inteiro, quando você pega o Brasil inteiro, você tem 85% de população vivendo nas cidades do Brasil, ok? Quando você pega só a região sudeste, vamos dar ops, cadê? Quando você pega só a região sudeste, que está de roxo aqui, tá? Você tem 93%, tá, de pessoas vivendo nas grandes cidades, nas médias cidades, nas pequenas cidades, ou seja, nas áreas urbanas, tá? Na região centro-oeste, você tem aqui na faixa de 90%, né?
Na região sul já chega a 80 e poucos por cento. Na região norte, 75 talvez aqui, né? E na região nordeste, 73%, ok? Então é uma leitura de gráfico. A região sudeste tem maior quantidade de pessoas, tá? E a região sudeste tem maior quantidade de pessoas, né? E a região nordeste tem a menor quantidade de pessoas vivendo em em áreas urbanas, mas ainda assim é muito, tá? Mais de 70%, né? Agora, gente, vamos lá aqui, ó. Cidade e população. Percentual de população urbana no Brasil. Gente, qual é a região que tem o maior percentual de população vivendo nas cidades? Qual é a região que tem maior quantidade de população vivendo nas cidades? É a região sudeste, né? 93%. Então aqui é sudeste, 93%. E menor, nordeste, 73%, tá? Então, na questão que fala sobre qual é a região com maior percentual, é a região sudeste, ok? Gente, e a área rural? A área rural é o contrário, né? Se é maior na área urbana, é menor na área rural, ok? Se é menor na área urbana, é maior na área rural. Então, na área rural, qual é a região que tem maior população na área rural? Nordeste, que é o contrário, tá bom? Gente, a população brasileira se concentra próxima à região litorânea do país. Mas por quê? Vocês vão colocar o seguinte, né? Quem já estudou aí, história um pouquinho, que a gente vai estudar de novo. Olha só, na região do litoral do país, tá, gente? Essa região aqui, ó, do litoral do país, ó, tá? Você encontra o maior número de cidades, né, de grandes cidades, a maior população brasileira nessa faixa. Por quê? Porque aqui foi, né, a área inicial da colonização, tá? da história populacional brasileira. Então as primeiras cidades surgiram nessa faixa litorânea, tá? Ao longo de mais de 300, 400 anos, a maior parte da população do Brasil viveu nessa área litorânea. Então é nessa faixa litorânea que você vai ter as principais cidades, você vai ter a maior quantidade de pessoas, tá bom? Vivendo nessa área litorânea aqui. Bom, então deixa eu ver aqui. Vamos para a outra. Gente, relação de desigualdade social e crescimento urbano, né, gente? Por que nós temos essa grande desigualdade social? Que nós podemos ver aí em várias fotos, né? Temos essa foto aqui que mostra prédios de luxo, né? Ao lado de periferias, de favelas, né? Essa aqui é uma outra foto aqui, ó. Você tem uma área com casas, né? Assim, até mesmo de alto poder aquisitivo. Tem até uma piscina aqui. Do outro lado aqui, passou aqui alguns metros, você tem a favela, na verdade. E aqui essa charge que mostra, né, uma cena bem brasileira, infelizmente, né? De um lado, bem próximos mesmo, mas de um lado aqui você tem, né, uma periferia com precárias condições, do outro lado você tem o luxo e a desigualdade social escancarada, não é verdade? Gente, qual que é uma das relações entre crescimento urbano e desigualdade social? O que você pode dizer quanto a isso? Ou seja, como o crescimento urbano do Brasil foi sem planejamento, foi feito de forma, sem nenhum ordenamento territorial, sem planejamento, sem preocupação com a moradia das pessoas com menor poder aquisitivo, as pessoas mais pobres, mais humildes. O que aconteceu? Essas pessoas, elas não tinham onde morar, o preço da terra na cidade é muito caro, então elas foram se aglomerando, em regiões com difícil acesso, regiões com piores, com terrenos com piores condições. E aí você foi tendo o quê? Foi tendo um crescimento desordenado das cidades, tá? Então, o crescimento urbano das cidades foi feito sem planejamento, sem cuidado do poder público, dos governantes, dos políticos,
isso fez com que as pessoas fossem, né, morar nas piores condições, nos piores lugares, os lugares mais difíceis de acesso, os lugares mais longe dos centros, né, os lugares com condições de vida muito ruins, né, e elas morando nesses lugares, como elas não tinham dinheiro para melhorar esses lugares e como que o prefeito, o governador, o presidente foi deixando elas lá, e as condições, né, cada vez que vai passando, ela tem filho, tem neto, tem bisneto, e as condições de saúde não foram melhorando, então você vai criando grandes desigualdades sociais entre os mais ricos e os mais pobres, né? Então essa é uma das explicações, tem várias outras explicações, tá? Mas é vocês entenderem um pouquinho entre desigualdade social. E é claro, né, gente, quanto mais aglomeração humana você tem, quanto mais aglomeração de pessoas, maior é a capacidade de você mostrar uma desigualdade social. Então por isso que as cidades, elas mostram aí, né, muita desigualdade, porque elas têm uma grande aglomeração urbana, tá? Bom, vamos lá agora, gente, né? Aqui é uma charge falando sobre essa questão da desigualdade. E aí você tem uma pessoa, né, uma criancinha, infelizmente, né, uma criancinha às vezes lá na periferia, né, vivendo numa pobreza muito grande, e ela até acha que a cidade é um outro mundo, né, onde as pessoas têm casa, têm apartamento, né, então é um mundo diferente para ela, né. Aqui é uma chargezinha também até que saiu numa outra época, né, sobre a criança perguntando para o pai o que é uma casa, né? Aqui, ó, ela talvez, como ela nunca morou numa casa, para ela, né, uma casa é algo muito estranho até de se imaginar para ela, né? Então ela até pergunta o pai o que é uma casa, porque ela fica vendo na televisão, ela vê no jornal, na revista, mas nunca viveu numa casa. O que é uma casa, né? Para vocês perceberem a desigualdade social que temos no Brasil, tá? Bom, gente, deixa eu ver aqui, cadê? E temos aqui a última questão. Gente, nós temos aqui, muito interessante essa questão, em que nós temos o número de... o tipo de domicílio, se é apartamento ou se é casa, tá? No Brasil. E aí em cada região. Então você tem aqui, por exemplo, na região norte, você tem 5 milhões e 35 mil, né? Aqui é vezes 1000, tá, gente? Aqui, ó, vezes 1000. Então você tem aqui, você tem 5 milhões, 35 mil casas, e lá você tem 359 mil apartamentos, né? No Nordeste você tem 17 milhões de casas, 1 milhão, um pouco mais de 1,5 milhão de apartamentos. No Sudeste você tem 25 milhões de casas e 6 milhões de apartamentos. No Sul, 9 milhões de casas e 1,5 milhão de apartamentos. E no Centro-Oeste, 5 milhões de casas e 504 mil apartamentos. Então veja, gente, a questão fala: as regiões Norte e Nordeste apresentam a maior quantidade de pessoas vivendo em apartamento? Sim ou não? Deixa eu ver aqui. Qual que apresenta a maior quantidade de pessoas vivendo em apartamento? Sudeste, né? Então, região Sudeste. Então, essa aqui está errada, tá? A região Sudeste é aquela que possui a maior quantidade de pessoas vivendo em apartamento devido à intensa urbanização que ocorreu nessa região ao longo do tempo? Sim, tá? Então, sim. Ok. Tá bom? Deixa eu clicar aqui. Não. Sim. Então, é a letra B, tá bom? Letra C não é, né? A região Sul, terceira região não é. E letra D, região Centro-Oeste, considerada região mal... Não, não é não, tá bom? Então, a resposta correta aqui é a letra B, ok? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Foi uma aula, né? Eu achei que a gente explicou, falou sobre muita coisa, sobre a hierarquia urbana. Espero que vocês consigam terminar. E, por favor, na hora de me enviar os patches, tá? Eu peço que vocês tirem as fotos de acordo com as regras, as instruções que eu passei.
tá? Pegue o celular, não tire fotos de qualquer jeito, tá bom? Tire foto aqui, ó, o caderno está aqui. Procure o dia, o sol da manhã, o sol da tarde, tá? O caderno está aqui. Tire a foto assim, tá? A foto em cima assim, para sair uma foto legal. Procure um lugar claro, né? Tente mandar exatamente, tá, gente, a página do caderno ou do pet que você tirou a foto. Não fique pedacinhos, fotos estranhas. Confira a foto. Se a foto saiu ruim, gente, tire outra foto, tá? Manda pelo e-mail. Pode usar qualquer e-mail seu, mas manda no e-mail, no meu e-mail, bom? Ou lá na página do Conexão Escola, que lá também é possível você mandar lá o arquivo direto, ok? Bom, gente, espero que você tenha gostado dessa aula. Deixe seu like, se inscreva no canal, clique no sininho para receber nossas notificações. Agradeço você e até a próxima aula, ok? Obrigado, então, até mais.